Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho bem legal. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Como a gente lida com essas duas linguagens tão aparentemente distintas e tão semelhantes. Hoje é o nosso tema. E eu, se fosse você, ficava aí, porque você vai se identificar e você vai perceber que você tem algumas linguagens de Marte, quando na verdade você deveria ter outras de Vênus e vice-versa. A gente vai se equivocando, a gente vai se construindo e desconstruindo a partir de alguns lugares aí. E quando a gente descobre, você fala, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E quando a gente para pensar o que eu tô fazendo, a gente constrói um lugar diferente. Um lugar de mais equilíbrio, de mais amor próprio, um lugar de possibilidades. E hoje é sobre isso que nós vamos falar. Sobre infinitas possibilidades, sobre como é que a gente lida com a nossa força, com a nossa energia. E eu tenho certeza que se eu fosse você, aí você tem uma setinha, vai passando aí, chamando algumas pessoas, porque o tema hoje promete. Évora, bom te ver por aqui, mulher. Elísio, bem-vindo. Josi, bem-vinda. Prazer ter vocês aqui. Hoje o tema será homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Como é que a gente combina essas duas energias tão diferentes? Como é que a gente harmoniza isso dentro de nós? E se você acha que tem algum desequilíbrio aí dentro de você enquanto polaridade, se você acha que em algum momento você tem uma polaridade que está meio capenga, agora é o momento da gente ter consciência. Eu vou trazer isso juntando com a cosmologia e eu acho que vai ser bem bacana trazer esses dois aspectos, porque a gente vai facilitar a compreensão e principalmente vai trazer uns insights e falar: por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo mais do menos? Enquanto a gente não sabe, quando a gente sabe, pode fazer diferente. E esse é a razão do nosso encontro hoje. Tá chegando aí a nossa vivência masculino e feminino. Marie, mulher, você não tá em Paris aí, não tá 5 horas de diferença? Bem-vinda! Então, para você que não se inscreveu, corre, te agiliza, porque é 10, 11 e 12 de novembro. Vai ser imperdível a possibilidade de equilibrarmos principalmente as nossas forças masculina, feminina, se preencher, se reabastecer dessa força polarizada no masculino, porque os homens ficam com o Lecoq. No feminino, as mulheres ficam comigo. E olha, eu garanto para você que do jeito que você entra, não é o mesmo jeito que você volta. Tô na Espanha hoje, é 1 da manhã, ok. Bem-vinda! Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. O que a gente quer dizer com isso? Vocês imaginam aí o que esse autor tem até um livro? O que ele quer dizer? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. O que eles querem dizer com isso? Alguém parou para pensar? Um por vez, não precisa falar todo mundo de uma vez, não. Patrícia, bem-vinda. Alguém tem noção por que o título Homens são de Marte, mulheres são de Vênus? Não, Elis, tá todo mundo mudo. Então vamos lá. Nós temos, de novo, boa noite, passei para dar um beijo. São de planetas diferentes, linguagens diferentes, mas carências muito, muito semelhantes, faltas muito semelhantes. E quando a gente conhece
uma linguagem de um planeta, a linguagem de outro planeta, une isso dentro de um espaço de carência em que eu me nutro, você se nutre, nós construímos uma relação a partir do eu adulto. E essa é a proposta de hoje. Ampliarmos a consciência para que a partir disso possamos sentir as polaridades que se movimentam dentro de nós em um momento ou em outro, e com este movimento fazermos coisas que nos sintonizem com quem eu sou, o que eu estou fazendo neste planeta, para que serve a minha vida e qual é o grande mote que eu carrego na minha vida como presença ou como presente para fazer diferente. Bem-vindas, Eliana, bem-vinda, Kate, bem-vindas. Então vamos falar do que é esse lugar de Marte e o lugar de Vênus. Então, honestamente, quando o autor falou desse livro, ele quis dizer são polaridades totalmente diferentes. Aí eu fico pensando, porque eu vou tentar unir hoje isso que ele trouxe, e Marte dentro da astrologia é o planeta vermelho. Ou seja, ele corresponde ao signo de Sagitário, ele corresponde a esse lugar de ação, de fazer as coisas. Ele está ligado a Marte, Sagitário e Vermelho. Pela cosmologia, eles se interligam por alguns aspectos: ação, atitude, coragem, ousadia, garra, é o entusiasmo, é o tesão, é a paixão. Então, quando esse autor fala desse livro, Os Homens São de Marte, o que ele está dizendo? Que os homens são não são, mas são pessoas que estão com o poder de agir. Quando a gente pensa isso, se a gente está falando de polaridade feminina e masculina, quando a gente pensa isso, a gente imagina o quê? A gente imagina alguém que tem um poder de escolha e que faz a diferença na própria história, que consegue fazer as coisas e sai do plano do pensamento, sai do plano do sentimento e vai. É para isso que precisa fazer, então eu vou fazer o que preciso. Quando a gente traz isso para nossa experiência aqui hoje, que é o olhar para esse masculino e feminino, eu vou traduzir esse Homens São de Marte como se fossem duas polaridades, que é a energia do vermelho, que é o próprio planeta Marte, também é a energia do marrom, porque nós estamos na Terra, e é a energia da Terra, que é a própria energia masculina, foco, regra, trabalho, limite, estrutura. É a coisa de poder dizer, vai ser assim, vai ser assado. É a contenção, é a margem do rio. Então o rio transborda, o rio passa, ele segue o caminho dele. Ele não tá nem aí. A gente tem visto aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a força da água. Ela simplesmente não quer nem saber. Você passou pelo pedaço que era meu? Então eu vou passar porque eu tenho essa natureza. Eu vou invadir isso, eu vou seguir o meu caminho. Se você gostou, bem, se você não gostou, sai da frente, porque você não vai me atrapalhar. Dorme com Deus. Fica com Deus, Marie. E quando nós olhamos para isso a partir desses dois lugares, da ação e principalmente da contenção, da margem do rio, da questão da presença, do estar inteiro no aqui e agora, do trazer um limite para algumas coisas, mas ao mesmo tempo, Marte é um planeta em que a gente, quando pensa na energia do Sagitário, é muito esfuziante, é todo risonho, é todo amigo, é todo de fazer as coisas, é todo brincalhão. Mas na patologia, quando a brincadeira deixa de ser brincadeira, é o estúpido, é o cavalo, é assim a própria ignorância, e vai e chuta o pau. Boa noite, Rê. Dorme com Deus, Marie. E quando a gente olha para isso, é quase como você falasse, e agora, como é que eu lido com esses dois seres tão distantes e tão próximos a mim? Se a gente está falando desde alguns meses aí que nós temos essas duas polaridades, feminina e masculina, dentro de nós,
nós vamos imaginar que também, quando ele fala, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. O que é Vênus dentro da astrologia, principalmente a linguagem que eu trago é da cosmologia, é o próprio feminino, é o signo de Câncer, é a energia da água, é o acolhimento, é o amor próprio, é o feminino, é a coisa de buscar a harmonia, é trazer a flexibilidade, está ligado a filhos, está ligado à família constituída, está ligado ao acolher, está ligado à forma com que eu recebo as pessoas. Mas quando a gente pensa também dentro desse lugar, é um lugar que também muitas vezes está extremamente polarizado, porque muitos casais trazem algumas questões em que este homem ou esta pessoa que tem mais energia feminina é quem segue o fluxo do rio. Então, se a gente tem a margem, que é esse masculino e que contém, e que põe foco, que põe regra, que estrutura, que põe limite, a água é o tsunami, é o que está acontecendo aí. Quem é que segura a água? Então é quase como se fala, deixa aí, deixa, vamos ver onde vai parar isso. E quando a gente percebe, muitas vezes, deixa aí, vamos ver onde vai dar isso, muitas vezes é o que causa muita destruição em relacionamentos afetivos, sociais, familiares, enfim. Porque quando a gente fala, deixa pra lá porque isso não tem jeito, é quase como se disséssemos, nem adianta falar, tô perdendo tempo, tô jogando pérolas aos porcos, a pessoa não tá me ouvindo, a pessoa não tá me entendendo, então nem adianta falar. Toda vez que nós estamos dentro desse cuidado, desse olhar em que a gente se perde entre Marte e entre Vênus, dentro de nós, nós também nos perdemos enquanto manifestação de harmonia e equilíbrio dentro do planeta. Então, o que eu estou trazendo hoje para vocês são dois aspectos do feminino, dois aspectos dessa energia masculina. No aspecto saudável, o feminino, ele está ligado ao amor, a filhos, a confiança, todos os aspectos que eu já trouxe aqui, ok? Na polaridade, e aí vamos só voltar aqui, porque nesses aspectos polarizados no saudável, a gente está falando do segundo estágio da relação feminino e masculino, que é o eu sou aqui. Quem eu sou, o que eu quero, como eu quero, se é importante, se não tem valor para mim. E estar aqui na relação com você, ele já saiu do primeiro estágio, que é o que vai para o nível da patologia entre Marte e Vênus. Porque no eu adulto, na patologia, o que a gente entende que é energia feminina? É a própria dependência, é a submissão. E tanto dependência quanto submissão são termos que nos levam ao primeiro estágio do feminino e masculino. O que significa isso na prática, Eunice? Significa que o primeiro estágio, eu tenho uma relação em que eu dependo do outro energeticamente, vibratoriamente, financeiramente. Muitas vezes eu me submeto a muitas coisas porque eu não sei o que vai ser de mim se ela for embora ou se ele for embora. Então, fecha os olhos, eu vou fingir que eu não estou vendo nada disso que está acontecendo. E aí muitas das relações, elas se rompem desse lugar, mas não rompe porque a pessoa descobriu, vamos dar um exemplo, descobriu uma traição e eu não quero mais isso para mim. Não. Muitas vezes a pessoa descobre uma traição, alguém cutuca ela, fala, e aí, você não vai fazer nada com essa informação? Então, não é o que ela gostaria, mas ela se vê obrigada a. E dentro desse lugar de obrigada, de ser obrigada a se posicionar, ela muitas vezes passa a vida inteira reclamando, se eu não tivesse me separado da pessoa X, a minha vida estava muito melhor. Se eu não tivesse feito isso aqui com a pessoa Y, a minha vida poderia ser totalmente diferente do que está sendo. Nós fazemos esse jogo
de certo e errado, de bonito e feio, de isso poderia ser bom, mas isso não é bom e também não poderia ser melhor do que é. A gente vai fazendo esse jogo como se fosse uma compensação. Sabe quando você carrega uma batata quente que você tem que ficar o tempo todo balançando a batata quente para não queimar a sua mão? A mesma coisa acontece quando nós estamos falando da polaridade da energia feminina e masculina dentro de nós. Quando nós estamos lá no saudável, o que nós temos é a abertura, é a confiança, é a entrega. Esse é o primeiro lugar dessa polaridade do feminino, mas que vai para o segundo estágio. Lembrando que a gente, se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, tem alguma dos temas que eu já trouxe que fala sobre masculino e feminino e as polaridades. Então aqui eu não vou repetir porque o que eu estou falando são de energias. Se eu penso que dentro do primeiro estágio o tema central é eu preciso ter essa mulher, e aí você encontra homens ou mulheres, parceiros ou não, que diz, tá tudo no meu nome, essa pessoa é minha. Você fala, hello, como assim a pessoa é sua? Porque casou com ela, porque estão morando junto, porque, enfim, porque se achou no direito de dizer você é minha ou você é meu, porque eu quero, tipo isso. Quando a gente está fazendo isso dentro dessa relação, eu estou no primeiro estágio. Ou seja, a minha linguagem, a minha forma de expressar no mundo vem no nível de patologia, que eu ouço o outro dizer, você é minha, você está no meu nome, você é a mulher que eu banco e que você é obrigada a fazer as coisas para mim, você é obrigada a me dar, você é obrigada a fazer e acontecer, e a pessoa não tem a menor noção de como fazer diferente, nem de dar nome para aquilo. Porque se ela for dar um nome real para essa situação, ela vai perceber que ela vive uma relação abusiva, consentida. Ela não tem a menor noção de como fazer diferente, então ela continua naquela relação, mesmo tendo todas as condições de ter a pessoa que ela quer, do jeito que ela quer, mas é quase como se ela fechasse os olhos e ela só visse um único caminho. E esse é um único caminho que mina a energia desse ser pensante que eu tô aqui representando. E talvez acho que eu gostaria que vocês pensassem agora como é que andam a sua energia feminina. E aí a gente está falando isso independente de sexo, independente de gênero. A gente está falando de polaridades feminina saudável, feminina patológico, mas a gente também vai falar do masculino saudável e do masculino patológico. No patológico, vamos lembrando lá, eu estou trazendo a referência de duas energias, vermelho e preto. Vermelho é a ação, a atitude, a coragem, a ousadia, a garra, o entusiasmo, é o tesão pela vida mesmo, é o próprio sexo. E o marrom, masculino, foco, regra, trabalho, limite, estrutura, tem que ser tudo desse jeito. Se não for desse jeito, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei lidar com isso, eu não sei o que pode acontecer, nem comigo, nem com você. Então, muitas relações se mantêm nesse lugar de dependência, porque se você for embora, eu não sei o que vai ser de mim. Eu não me vejo. Eu não me vejo sozinha, eu não me vejo sem você, eu não me vejo numa outra casa, eu não me vejo com outra pessoa. Simplesmente não me vejo. E não quer dizer que essa relação é boa, quer dizer, pelo contrário, que muitas vezes eu estou vivendo uma relação extremamente abusiva porque eu me sinto totalmente insegura. Nesse lugar de insegurança, eu vou buscar o quê? Na patologia, eu vou controlar. Eu preciso saber que horas você vem, com quem você tá, que horas isso, que horas aquilo. Eu preciso ter a noção exata de que você vai e de que você volta e de onde você está e com quem você está e o que você está fazendo. Hello, é louco, gente. Porque
É um nível tão difícil, porque é o primeiro estágio, eu preciso garantir que eu tenho este homem, e aí eu começo a cobrá-lo porque ele fez, porque ele não fez, porque ele vai sem mim, porque ele deveria me esperar, porque a gente vai brigando por nada, né? A gente já falou sobre isso aqui, mas o nosso nível de exigência e de cobrança, ele vai sendo num nível tão profundo que a gente vai brigando por nada. Quando na verdade nós estamos brigando por uma coisa que é: eu preciso que alguém olhe para mim, para que a vida faça mais sentido, para que eu me sinta mais segura, para que eu sinta que existe uma estrutura nessa minha relação com você e que você vai respeitar. Estrutura, segurança dentro de uma relação, segundo estágio do feminino e masculino. Controlador, cobrador, julgador, primeiro estágio do feminino. Eu preciso controlar, eu preciso cobrar, eu preciso julgar, porque isso me garante o pertencimento, isso me garante que as pessoas vão se adequar a mim, porque eu sou extremamente importante. Quem é você na fila do pão? Se dentro de você tá todo esse conflito, se dentro de você existe uma confusão entre o que você quer controlar e o que verdadeiramente te cabe a nível de controle, se você quer cuidar, se você quer ser mais amorosa, mais amoroso, mais flexível, se você quer ser mais cuidadoso, o que você precisa? Ir pro saudável, que é a própria entrega e a própria confiança. Só que a gente não sabe disso. Quando eu não sei disso, eu brigo de manhã, de tarde, de noite pelo mesmo motivo. Eu vou brigar porque você me deu, sei lá, uma vela para eu acender no dia XY, só que eu fui procurar e você tinha levado. Exemplo besta. E aí, muitas vezes a gente começa a brigar porque você me dá as coisas e você leva embora, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. A gente começa a brigar com o outro e o outro fala: mas é só uma vela, é só um palito, é só um sapato. Não, não é só isso. Eu tô brigando por isso, pela voz que você não ouviu, por aquilo que você se comprometeu a me dar ou fazer e também não está conseguindo, mas principalmente eu estou cobrando de você porque aqui dentro eu ainda não consigo cobrar nem fazer por mim. Então, quando a gente pensa que esse primeiro estágio desse feminino e masculino, ele é um lugar de ordem, a gente tem que pensar que é um lugar que vai pedir ordem em tudo o que nos governa. Saúde, sexualidade, alimento, controle, análise, enfim, tudo que compõe a nossa força vai precisar ser revisitado para entender até que ponto vale a pena eu estar numa relação, vivendo com alguém ou pensando em estruturar uma família com alguém, quando eu tenho inúmeras ressalvas, quando eu não confio, quando aquela pessoa me diz: olha, eu vou trazer tal coisa para você, e eu olho e falo: não vai trazer. Por que que eu tô junto? Se essa polaridade dentro de mim, ela me traz segurança, se ela me traz confiança, qual seria o problema se eu dissesse pro outro: olha, eu sei que você não vai trazer, eu sei que não é sua prioridade, mas tá tudo bem pra mim, porque eu vou buscar o que pra mim faz sentido. Quando nós temos esse medo de falar pro outro, de fazer pro outro, ou de cobrar o outro porque tem alguma coisa errada, nós também não estamos no nosso lugar. Nós estamos em todos os lugares do mundo, como irmã, como amiga, como filho, como pai, como mãe, menos o lugar do eu adulto. E quando a gente consegue olhar e pensar: peraí, o que é que eu quero para minha vida, neste momento, nesta fase, como eu quero lidar com o dinheiro, com as questões de finanças, neste momento, na minha vida. Se a gente abre um espaço para ouvir, lembra aquele diabinho que fica de um lado e um anjinho que fica do outro?
É isso. A gente acaba tendo um anjinho e um diabinho, cada um quer uma coisa, cada um fala de um jeito e a gente fica, e agora? Eu ouço aqui, não quero. Eu ouço aqui, não quero. Eu vou ouvindo falas, discursos que falam sobre mim e cada vez mais eu vou me perdendo porque eu olho e eu não me reconheço. Eu olho e eu penso, não é de mim que a pessoa tá falando, porque eu, 3 pontinhos, eu não faria isso, porque o meu filho não tá aqui, porque ele, enfim, 500 motivos. E pensando nisso, eu gostaria que vocês pensassem rápido antes de responder, mas assim, bate pronto. O quanto vocês verdadeiramente sentem que a energia positiva e negativa, masculina e feminina, Marte, Vênus, enfim, é o de menos, mas o quanto vocês sentem que essa energia polarizada não está com vocês hoje por conta de tanta coisa que vocês têm que fazer. Pensa aí e responde. Quanto vocês sentem que estão com uma energia presa em um lugar ou num projeto, como se fosse meio stand-by, quando na verdade você não gostaria que estivesse desse jeito. Conseguiram responder? Conseguiram responder? De verdade? Bem-vinda, Paty. Conseguiram responder, gente? Alguém? Quem aí acha que tem essas duas forças em equilíbrio dentro de si? Quem acha? Responde pra mim. Quem acha que tem equilibrado duas forças internas extremamente importantes, feminino e masculino? Eu sei quando eu me posicionar, eu sei falar, eu sei pôr limite, eu sei cuidar, eu sei demonstrar o meu amor, eu não tenho medo disso, equilíbrio é isso. Eu sei disso e eu não me envergonho, eu não tenho, não desconfio, eu não quero, eu não tenho problema algum de expressar isso. Boa noite, Antônio Carlos, bem-vindo. E aí eu queria que vocês pensassem qual é a situação que eu sinto que essas duas forças estão dentro de mim em harmonia. Se é que vocês acham. Vamos ver quem teve coragem aqui. Sinto minha energia feminina enfraquecida e que acabo usando e imagina no dia a dia, porque tenho que dar conta de coisas. Quando você está falando isso, Ale, você está dizendo, eu tenho que dar conta de muitas coisas no dia a dia, então muito provavelmente você vai deixando a tua energia feminina meio de lado, quase assim, neste momento não. A grande questão é que neste momento não, neste outro momento também não, neste outro também não. E quando eu vou dizendo não, 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 não o tempo todo, quando eu olho eu já estou adoecendo. Quando eu olho eu estou me sentindo fraca. Quando eu olho eu estou me sentindo, nossa, gente, acordei hoje de manhã, eu estou tão cansada. É uma sensação meio de torpor, meio de canseira, meio de desgaste. É uma coisa que você olha e você fala, nossa, eu não vejo a hora de chegar à noite para eu poder dormir, para eu poder descansar, para eu poder refazer. Só que chega no dia seguinte, eu dormi 12 horas, mas eu tô cansada, eu tô sentindo fraca. A mesma queixa do dia anterior permanece nesse momento porque eu continuo sentindo do mesmo jeito e eu não consigo fazer com que as coisas sejam diferentes. Quando nós estamos assim, nós estamos dentro de uma energia polarizada, não na nossa frequência.
essencialmente, e isso não tem nada a ver com gênero, o que eu estou dizendo? Que aqui dentro tá vibrando tantas coisas e tanto tem que, tantas obrigações, tantas coisas que a vida vai pedindo como demanda no dia a dia e eu não sei dizer não, ou seja, eu vou lá para um lugar em que eu vou para Marte, eu ponho o limite e eu digo, não, eu não consigo. Não, isso eu não vou fazer. Não, acabou aqui. Não, a gente começa a colocar ordem, ou eu vou para aquele lugar em que eu falo, tá bom, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Mas, gente, o dia só tem 24 horas. Você diz, pode deixar que eu faço para tanta gente. Como é que você vai dar conta? Não sei, mas nem que eu durma um pouco mais tarde. Só que muitas vezes dormir mais tarde, você acaba não dando conta. O que entra neste lugar? O cobrador, o controlador, que é quase como se falasse, você tem que fazer isso nesse horário, neste horário, neste horário, porque você tem que dar conta de tudo. Você tem que pensar em tudo, você tem que fazer tudo, organizar tudo. É muito. O nosso nível de desequilíbrio, porque por mais que a gente tente estar dentro de uma força em equilíbrio, quando a gente vai somando muitas coisas ou dizendo não o tempo todo para todas as outras, porque seja numa polaridade ou em outra, nós não estamos em equilíbrio. A nossa configuração, nem a física, nem a vibratória, ela não está em harmonia. E o que é a consequência? Então, quando você fala ali, Eunice, eu sinto que eu tenho tantas demandas, tantas coisas que eu preciso fazer e que eu tenho que dar conta, que eu não tenho... afeta vocês o barulho aí fora, gente? Só me responde se... Acabou de passar um avião, aí de lascar. Só me responde se eu deixar a porta aberta, se isso incomoda vocês. Quando nós olhamos para isso dentro de mim e eu falo, gente, eu tenho um monte de coisas para fazer e eu sinto que eu não vou dar conta de fazer tudo isso sozinha e que eu preciso de ajuda. Muitas vezes não é ajuda no sentido de pedir para que o outro faça algo para mim, mas é devolver a cada um a responsabilidade que lhe cabe e que eu assumi tudo e mais um pouco, e nesse momento eu não quero mais. Só que falar eu também não quero mais, muitas vezes nos leva para um lugar de que, nossa, você fez tudo isso até agora, por que você não quer fazer mais? Porque o que está acontecendo? Você está se achando, você está doente, e as pessoas vão rotulando o meu posicionamento quando eu vou para esse lugar de eu faço tudo o tempo todo para todo mundo, menos para mim. Eu digo sim para todo mundo o tempo todo, menos para mim. E aí o grande desafio é como é que eu equilibro essas duas forças. Porque, gente, um dos grandes desafios, eu penso que é da humanidade, é equilibrar o que eu posso controlar, o que eu não posso controlar, é harmonizar o nosso julgador interno, porque do jeito que eu julgo dentro, eu julgo fora, é abrir um espaço para que eu consiga olhar a submissão não como um castigo, não como uma penitência, mas como um caminho, como uma escolha. Não quer dizer que eu precise me submeter a fazer coisas que eu não queira. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu já falei que a submissão maior é a entrega, quando você está com alguém que vale a pena e que você permite que essa pessoa toque o mais profundo da tua alma. E a gente muitas vezes, do jeito que eu não consigo doar para fora, e eu também não consigo me doar para dentro, do jeito que eu não consigo ser verdadeira fora, eu também não consigo ser verdadeira comigo. O que eu vou fazendo? Eu vou fechando o meu cardíaco, vou embotando os meus sentimentos, vou negando o que eu tô sentindo, para que ninguém perceba, porque se você perceber, eu vou me tornar vulnerável demais e eu não sei o que isso pode gerar de fato no meu dia a dia. Eu não sei como é que eu vou me sentir se eu perceber que você faz algo
em função de alguma informação que eu tenha trazido para você, ou de uma experiência que eu tenha vivido com você, e aí eu me coloco como vulnerável e eu morro de medo de que você use aquilo de uma forma que eu me perca de mim mesma. Isso é saudável? Se andar com medo o tempo todo, se entrar numa relação em que o jogo eu faço de conta que você é bom e você faz de conta que eu sou boa, só que na verdade tem coisas que você é péssimo, tem coisas que eu sou péssima, mas eu não vou falar isso pra você e você também não diz pra mim. Jogo, pactos. Nesse lugar de jogo, e aí eu só vejo o melhor no outro, eu só vejo o que ele faz de bom, o que ele tem de bom, e esqueço de mostrar que eu também tenho muitas coisas que não são legais, mas por favor, não me mostre o que eu não tenho de legal, porque eu não vou dar conta de ouvir de você, porque eu tô fazendo tantas outras coisas para te deixar bem. Se você me disser uma coisa que eu faço e que não é legal para você, eu posso ficar tão mal que eu não sei o que que eu sou capaz de fazer. Vocês já ouviram esse discurso bonito? Seja desse jeito, seja de uma outra roupagem, é quase como se eu dissesse: olha, você tem que me acolher o tempo todo, porque eu já tô tão sem energia, porque eu tenho que fazer tantas coisas, tenho que dar conta de tantas coisas, eu tô me sentindo tão sem energia, que se você me cobrar uma vírgula nesse momento, eu vou espanar. Eu não sei como eu vou reagir se você me pedir qualquer mínima coisa que eu não saiba como lidar. Então vamos fazer o seguinte: não me cobra nada não. Não me pede mais nada. Deixa as coisas como estão. Não vamos fazer assim? Vamos seguir o rio. Vamos fazer de conta que as coisas são assim mesmo, que as pessoas são assim mesmo, e que você tá entendendo o que eu quero, porque eu vou fingir também que você é um cara legal, que você é uma pessoa legal, enfim, eu vou fingir, porque pelo menos a gente continua juntos, pelo menos eu não vou correr risco de me expor para mais ninguém. E aí, gente, olha o quanto é louco, porque o que eu tenho ouvido são pessoas que dizem: Eunice, eu tenho uma preguiça de começar tudo do zero, eu tenho uma preguiça de ter que começar tudo de novo. Não incomoda o que aí, Dalva? Responde aí. Tô de óculos agora para te responder que eu falo. Então, muitas vezes, por esse lugar de preguiça, eu vou me mascarar de eu sou forte. Eu dou conta de tudo. Não precisa se preocupar, porque eu vou, eu faço, eu aconteço, eu multiplico, blá. Final do dia eu tô esgotado. Falo: nossa senhora, gente, eu não consigo nem pensar que amanhã eu vou ter que acordar cedo. Tô extremamente esgotada, porque estou fazendo além do que eu deveria, além do que me cabe. Bem-vinda, Regina. Bem-vinda. O barulho que eu perguntei. É isso, aí, Dalva. Então, quando você pensa nesse barulho todo que a gente vai fazendo, dando sinais pro outro de que eu vou dar conta, de que eu aconteço e que tá tudo certo, deixa comigo porque tá tudo no meu nome, eu tô dizendo: eu não vou ter vida com você, mas eu vou te servir de tal forma que você não vai ter coragem de dizer pra mim: Eunice, já deu. Como já deu. Tô fazendo tudo, tô te dando tudo, tô sendo a legalzona, tô sendo a boazinha. Aí eu não consegui agradar o outro, eu fui contra os meus valores, fui contra os meus princípios, fui contra muitas vezes, muitas atitudes tuas, mas eu fui contra aqui dentro, porque a coisa ficou cozinhando e eu simplesmente disse: eu não vou falar, eu não vou pedir, eu não vou cobrar, porque a pessoa não vai gostar, não vai mais gostar de mim. Então, se é para não gostar de mim, eu prefiro que a pessoa ache que tá tudo certo, quando na verdade não está. Eu tô infeliz, eu tô incomodada, as coisas não estão valendo a pena, mas eu não vou falar. Sabe por quê? Tá ruim, mas tá bom.
Eu consigo lidar com isso, eu consigo fazer as coisas para que continue no mesmo lugar do tá ruim, mas tá bom. Força tem aí? Nenhuma. Vulnerabilidade? Todas e mais algumas. Porque eu não sei lidar de uma outra forma e aí eu vou ficando na mão das pessoas e eu já falei sobre isso, né? Eu vou me posicionando, eu vou me anulando para me encaixar dentro de um quadradinho que é a perspectiva do outro. Toda vez que eu me nego enquanto força, energia masculina, eu enfraqueço. Toda vez que eu me nego enquanto força e energia feminina, eu também enfraqueço. Tanto um polo quanto o outro, existe perda de energia, existe vulnerabilidade e a gente perde a força. Quando eu consigo olhar e falo, pera, eu tenho isso, eu tenho esse poder de colocar limite nessa história, de dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, de dizer isso sim, isso não, eu quero que isso aconteça de uma forma efetiva. Eu tenho condições de posicionar, mas se eu vou pro lado do feminino, que é o planeta Vênus, eu vou dizer, como é que eu vou dizer pra ela, ou como é que eu vou dizer pra ele que eu tô incomodada com uma coisinha desse tamanho? Só porque eu tô cansada, só porque a pessoa deixou a louça de uma semana lá e é a semana que é dela? Só por isso? Não, gente, não é só pela louça de uma semana que tá lá, quando na verdade a responsabilidade era do outro. A gente tá falando de algo muito mais amplo. A gente tá dizendo de como é que eu lido com as pessoas enquanto energia, enquanto força interna para lidar com o dia a dia, para lidar com tudo o que está acontecendo na minha história sem que eu me perca. O grande desafio é lembrar que no primeiro estágio nós vamos nos preocupar em ter, e é o ter porque eu quero mostrar, eu quero me exibir que eu tenho. Eu quero mostrar para o outro, você tá vendo? Sou muito melhor do que você. Primeiro estágio. Assim como a gente vai para o segundo estágio, que é o espaço sagrado de cada uma dessas forças, em que eu posso mostrar tudo que eu tenho de bom, tudo que eu tenho de luz, mas muitas vezes mostrar o meu brilho e mostrar a minha luz para o outro é jogar pérolas aos porcos. Porque se eu gostaria muito de ter uma empresa que me patrocinasse, que fizesse as coisas como eu penso, que me ensinasse a ser diferente, se eu fosse nessa empresa e eu dissesse, vocês podem me patrocinar? O sim é uma possibilidade e o não eu já conheço. Só que se a gente está nesse lugar de não risco, se a gente está nesse lugar de vamos tentar, se a gente está nesse lugar de tudo menos vamos nos posicionar e entender por que essa placa ainda está aqui, se a empresa já está falindo, se daqui a 2 meses isso aqui vai fechar, porque pelo menos eu posso sair desse lugar, mas para isso eu preciso me posicionar, eu preciso dizer para o outro, a nossa relação do jeito que tá não tá boa, eu não tô feliz, eu tô profundamente incomodada com tudo isso que está acontecendo, porque isso não está dentro da configuração da minha força. O outro vai se assustar? Muito provavelmente. Muitos anos fazendo igual, esperando ter resposta diferente. O grande desafio é como é que eu posso trazer esse objetivo ou essa história que eu contei agora para um plano material concreto, de tal forma que qualquer outra pessoa entenda, nossa, como ela é forte, né? Como ela é vulnerável ao mesmo tempo em que ela é forte. Como é que eu posso estar numa relação em que nós temos uma pessoa com uma energia masculina que é extremamente desafiador, opositor e, enfim, barraqueiro, e quando eu vou para uma outra relação em que eu encontro uma mulher em que ela diz, eu não quero nada disso, o mundo é assim mesmo, eu só quero fazer coisas que me deixem feliz. 24 horas?
Não existe, né? 24 horas essa felicidade é uma felicidade que vem do eu, criança. E aí, olhar para essa menina que está aqui dentro de mim, olhar para tantas coisas que eu tô cobrando das pessoas, que eu tô fazendo em nome delas e que eu não tenho a menor noção de como fazer diferente, nos dá também a possibilidade de escolher o que é que vale a pena eu ensinar para minha filha, para o meu parceiro, para o meu vizinho, ou que não vale a pena eu ensinar para ninguém, porque as pessoas não vão me entender, não vão me aceitar, e como eles vão me julgar, eu prefiro ficar quieta. Dúvidas? Ficou claro, pessoal, a diferença entre Marte e Vênus? É impressionante porque tudo isso que eu trago para vocês, eu trago com uma clareza, porque eu vejo isso no meu dia a dia. São pessoas que vão se adoecendo porque não sabem fazer diferente, porque não sabem construir um lugar diferente, pelo contrário. E aí vai se atropelando, vai adoecendo, e quando a gente olha, já foi. Cadê eu? Cadê o outro? A gente se perdeu no outro, muitas vezes, ou o outro olha para mim e fala assim, ó, não tem nada para te dar. E aí eu vou ter que pôr ordem, eu vou ter que pôr regra, eu vou ter que pôr limite, eu vou ter que estruturar para que eu não sucumba, para que eu não morra diante da possibilidade do outro dizer que não tá feliz comigo. Eu não tô bem com você, não era isso que eu queria, não era desse jeito que eu queria. Toda a nossa cobrança, todo esse lugar de cobradores, eles vão espalhando dentro e fora de nós, é quase como se fosse um queima-brasa. Eles vão atrás, a gente vai atraindo para dentro de nós é como se fosse uma forma de operacionalizar a vida para garantir sobrevivência. Só que, gente, a gente está em condições hoje de viver e fazer 500 milhões de coisas só para garantir sobrevivência? Pensa bem. Quantas pessoas você tem no seu trabalho, no seu dia a dia, ou que você encontra na rua e que você pensa, nossa, que homem bonito ou que mulher bonita, essa eu ficaria. E aí, rapidinho, passa um pano aqui na cabeça. Fala, Deus me livre, eu não faria isso de jeito nenhum com meu parceiro ou com a minha parceira. Quase como se fosse um sacrilégio, vai passando a mão na cabeça para limpar o pensamento impuro. Quando na verdade não tem pureza ou impureza. Tenha certeza de que tá tudo certo e que eles estão só esperando tempo para que a Giovana consiga caminhar, para que você consiga caminhar, para que o João consiga caminhar, para que a Maria consiga caminhar, para que cada um consiga andar só com o que é seu. Falo que o grande desafio da humanidade hoje talvez seja isso. Como é que eu consigo andar e carregar somente uma força e a energia que é minha, sem esperar que ninguém mais preencha o meu meio copo vazio? Como é que eu posso ter certeza de que o que eu tenho é mais do que suficiente para mim, dar conta da vida, das expectativas e de tudo que se move aí de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, sem criar nenhuma expectativa diante do outro? Esse talvez seja o grande desafio. E quando eu lembro das vivências, tem um momento em que a gente trabalha esse lugar de vulnerabilidade e força, porque a gente vai para o feminino e a gente vai para o masculino e a gente vai para o inferno do desequilíbrio disso. E quando a gente olha, é quase como se você soltasse as cordas que te prendem e que te mostram um modelo do tem que não é um modelo que você se enquadra mais, não é uma caixinha que te cabe mais. Como é que a gente pode fazer para escolher sair dessa caixinha, construir um espaço que não precisa ser uma caixinha, mas que pode ser um grande espaço que caiba muitas coisas, muitas pessoas,
e não se perder diante de tudo isso. Esse é o grande desafio, talvez, desses próximos caminhos que estão aí para serem devastados pelas pessoas ou pela psique humana. Uma lição que eu vou trazer para você é: observe dentro de si quais são as polaridades que você olha e você fala, nossa senhora, isso aqui tá bagunçado. E qual é o termômetro? As pessoas que você convive. Lembra que você é a soma das 5 pessoas mais próximas a você. A somatória desses 5 vai dar você. E se uma pessoa diz, putz, lá vem fulana, fulano é muito chato. Isso é uma coisa, projeção, isso é seu, não tem nada a ver comigo. Vem a outra pessoa, nossa senhora, mano, eu não consigo me equilibrar, eu tô cansada, tô esgotada. Vão chegando pessoas que vão trazendo feedbacks do quanto eu preciso mudar em determinadas áreas para não me perder de mim mesmo. E essa é a lição de casa de vocês. Quais são as áreas da minha vida que eu preciso harmonizar para não sentir que eu estou perdendo o controle de mim, das minhas relações e de tudo que está acontecendo aí no mundo fora, e a gente está falando principalmente hoje do mundo interno, tá bom? Dúvidas? Tati, bem-vinda. Lili, bem-vinda. Dúvidas? Eu gosto assim, ninguém tem dúvida, todas as relações estão resolvidas, tá tudo certo. Eu gosto de falar com pessoas assim porque é rápido, sabe? Rapidinho entra, rapidinho sai, rapidinho eu falo, eu não quero nem mexer nisso, já me achei com tudo isso, não quero mexer de jeito nenhum. Então, se você buscava as informações, porque tudo isso que eu tenho trazido, ele faz parte da vivência do masculino e feminino. 10, 11 e 12 de novembro. São poucas as vagas e eu tenho estou aqui como emissária de uma super promoção para que você esteja conosco. Se você foi na vivência da criança interior e se você acha que você está pronto ou pronta para fazer novas escolhas, verdadeiramente se colocar como energia saudável no planeta, se você acha que você está pronta a construir relacionamentos diferentes do que tem sido, então é para você esse convite. Não é para você que está vivendo um relacionamento bom, que está super feliz, que olha para a vida como se tivesse tudo bem o tempo todo e que de repente para a sua vida tá mesmo. Então não é para você. Mas se você não se encaixa em nenhum deles, vem comigo. 10, 11, 12, os homens com Lecoq, as mulheres comigo. E nós vamos juntos aprender a desvendar esse universo chamado eu, as mulheres comigo, os homens com Lecoq, e esse eu desnudado, para que a gente consiga entender o que é que eu tenho atraído na minha vida. Curva de rio, pessoas que são desleais, ausência, falta disso ou falta daquilo, o que é que cada um de nós tem manifestado. E eu tenho certeza que saber o que eu estou manifestando também tem um antídoto, que é: chega, eu não quero mais passar por isso. Ok? Nos vemos na próxima terça-feira. Eu espero que tenha sido muitas coisas para serem estudadas, muitas coisas para serem reconhecidas. Acho que tem um lugar aí, Dalva, que é mais do que o estudo. O estudo está aqui, sentimento está aqui. Só quando eu estudo, quando eu sei, eu sinto, a partir disso eu ajo. Enquanto eu penso e ajo, vou para o impulso. Enquanto eu sinto e ajo, eu vou para um lugar de patinação, que é quase uma paralisia. Quando eu uno pensamento,
sentimento e ação, eu posso estar inteira presente no aqui e agora. E aí esse é o grande desafio, é estarmos cada vez mais inteiras, de uma forma muito íntegra, em cada uma das questões aí que a gente se depara na vida, ok? Nos veremos terça-feira que vem, às 20 horas. Semana passada eu acabei esquecendo, cliquei lá no Espaço Casa Viva, deixei ligado, falei, ah, meu Deus, na hora que eu desliguei, que salvou no outro lugar, eu falei, não, só eu mesmo. Mas nos encontramos aqui, Eunice Porto Real, na próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Qualquer outra pergunta, pode deixar aí, que a gente, nos comentários, onde fica, como chama? No direct, olha que chique, no direct, pode deixar que eu respondo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.